muitas vezes os caras falam, é guerra de preço. Não necessariamente. Você não pode estar investindo um dinheiro numa agência sem saber por quê. Tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai levar você, dona ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. E se você ainda não visitou o nosso site, anota aí, pega papel e caneta, anota aí www.eag.com.br. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é João Brognoli. E eu sou Marcelo Germano. Tem um episódio épico aqui hoje, será? No episódio de hoje aqui nós vamos conversar com João Brognoli. Falei certo? Isso aí, certinho. João é CEO do grupo Duo e fundador da agência Duo, que ganhou o prêmio da agência do ano em 2022 e ficou entre as 3 melhores no ano de 2020. Eles já trabalharam com marcas que provavelmente nós já ouvimos falar por aqui, e você também. Sicredi, Melagrião, Todeschini, Porsche, entre outras. E mesmo estando num ambiente muito competitivo, que é o mercado digital publicitário, transformou a Duo numa empresa que começou com 2 fundadores lá em 2013 no interior do Rio Grande do Sul, certo, João? Certo, Caxias do Sul. Caxias do Sul, uma empresa que hoje já tem mais de 200 colaboradores, 3 sedes e já publicou mais de 400 projetos. É isso aí. Marcelo, por que você decidiu trazer o João aqui? Eu sei, mas o povo não sabe, né? Então vamos lá, Rogério. Bom, eu tenho bastante expectativa quando a gente produz conteúdo de gerar um conteúdo de muito valor para a nossa audiência. E tenho a oportunidade de conhecer muita gente que está fazendo coisas incríveis. E quando eu conheço pessoas que estão fazendo coisas incríveis, eu acho que a gente tem a aprender com ele e a nossa audiência também tem que aprender. Então, o João, ele foi a agência do ano. Ano passado teve o RD Summit, que é um evento, o maior evento do mercado de marketing digital do Brasil, né? E é sempre aqui em Floripa, perto de casa, então a gente tem a oportunidade de ir lá ver. E aí eu conheci a agência do porque eles ganharam o prêmio de agência do ano, fizeram uma festa lá, um monte de gente fazendo uma festa gigantesca, e depois eu tive a oportunidade de conhecer o João lá no First Class, né? Um grupo que a gente participa. E falei com ele, vamos combinar. O sócio dele fez o EAG, eu falei, vamos combinar pra gente ir lá e mostrar, né? Se tá gerando resultado para tantos clientes teus, vamos ajudar os comandantes, né, que ouvem o nosso podcast. Aliás, estamos entre os top 10 podcasts de negócio do Brasil já faz bastante tempo. Queria agradecer você que ouve o nosso podcast no Spotify, você que assiste no YouTube ou em qualquer outra plataforma de podcast, né? E a gente trouxe o João, vou deixar o João se apresentar e a gente vai falar sobre marketing, sobre vendas, vamos falar sobre quais são as frutas baixas que o empresário tem que não está no digital ainda tem que olhar, e para quem já está no digital também, de repente, qual é o ponto cego que ele pode fazer uma otimização e vender mais e ganhar mais dinheiro, enfim, né? Atingir as metas e objetivos das empresas. João, com você, se apresenta, conta um pouquinho dessa tua trajetória aqui pra gente. Bacana demais. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. O convite foi bem satisfatório. Sei o quanto vocês também apoiam o crescimento de muitas outras empresas, tanto essa maioria que está nos ouvindo, provavelmente. E realmente vai ser bem legal trazer alguns insights na minha área, né, de marketing, vendas e digital para vocês. Eu sou João Brognoli, como falei, fundador da Duo, né, do grupo Duo agora. A gente tem um grupo de empresas, né, nós adquirimos 2 empresas recentemente e acabamos formando uma holding de negócio. E a Duo, ela começou em 2013, né? Agora, próximo setembro, ela faz 10 anos. Então, a gente está há 10 anos nesse mercado. 3 deles, os iniciais, que apenas 2 fundadores e chegando a 10, 12 funcionários mais ou menos, muito focado em software house, né? Em desenvolvimento de projetos, de sites, de aplicativos, e-commerce. E, posteriormente, por uma necessidade de clientes nossos, não uma necessidade de mercado, nos procuraram para que a gente fizesse também trabalhos de marketing, né? Então, gerenciamento de redes sociais, aquele boom em 2015, 2016, a rede social começou a ficar cada vez mais forte e as empresas contratando pessoas ou negócios para gerenciar. Eis que a gente começou a entrar no marketing mesmo. E dali, um breve resumo de 2016 a 2023, a gente tornou-se realmente um grupo que atua em todas as frentes do marketing, né? Então, depois a gente vai falar com certeza um pouquinho de cada parte, mas conteúdo, design,
Inbound marketing, a gente vai falar sobre inbound também, né? Depois trazer mais detalhes do que significa, toda a parte de performance de anúncios, anúncios em Google, anúncios em Facebook, Instagram, entre outras várias oportunidades e séries de negócios que tem no marketing, né? A nossa frente hoje tem 200 funcionários justamente por absorver todas as demandas internamente e não terceirizar nada. Então a gente trabalha e atua 100% dentro de casa, né? Dentro de casa com os nossos colaboradores. Que legal. Você falou de... Você começou fazendo site. Eu me lembro que um tempo atrás, quando o cara... Não em 2013, um pouco antes ainda, pensava em digital e pensava em site, né? E hoje eu vejo muitas empresas que vendem horrores e nem site tem, mas utiliza o digital como. E aí, o digital precisa ter site, não precisa ter site? Para quem está começando, né? O foco de quem já está lá é o site. Eu acho que tem uma gama ampla de coisas que a gente pode fazer, né? Que vai desde o site, de como você atrai as pessoas para o teu site. Se for um e-commerce, talvez isso seja até mais importante, mas quanto outras ações que você leva direto para conversão, leva direto para o vendedor, leva direto para vendas, né? O site continua tendo a importância que tinha se a pessoa não tiver uma estratégia de busca orgânica. Como que é isso daí? Sim, eu antes de fundar a Du, né, eu trabalhava... O que é Duo? Du Que eram dois eram sócios? dois sócios. Ah, legal. Simples assim, a gente queria um nome curto, rápido, e como eram 2 sócios, a gente colocou Du. Duo, D-O-U. Deu. D-U-O. Deu. Du Studio com S mudo. Antes de fundar a Du, eu trabalhava numa empresa da minha família. Meus irmãos, eles tinham uma empresa de desenvolvimento, né? Mais focado em software, mas também atuava com sites. Eu aprendi a programar muito cedo. Então, fiz minha formação em design, né? Minha formação foi em design, então eu tinha competência, digamos assim, para atuar em ambos os casos, né? Tanto design quanto programação. Ou seja, fazia um site inteiro sozinho, digamos assim. Então, o site sempre foi minha casa, assim, o meu show onde eu me sentia seguro de conseguir completar um projeto, ou se a equipe daqui a pouco não conseguisse demandar a necessidade, eu mesmo ia lá, atuava e tudo certo. Então, antes da Du, o site sempre foi meu show. Eu sempre vi isso como cartão de visita. O site hoje, porque não existe mídia mais fácil de tu encontrar alguém quanto o Google. Então, o Google ele ainda é o principal canal de busca, o principal canal de retenção, o principal canal de qualquer coisa dentro da busca, né, que os usuários fazem. Então, tu sempre vai buscar no Google. E se no Google tu não tiver pelo menos um sitezinho adequado, o mínimo possível, né? A gente falou em e-commerce, falou em grandes portais já também, mas um site, por mais básico que seja, só apresentando o negócio ainda é fundamental, é necessário. É como se fosse nos anos 90, no início dos anos 2000, o cartão de visita que tu levava na feira, né? Então, hoje é o site. Então, se você fosse atribuir o que te levou de 0 a 400 projetos, a primeira etapa foi ser um bom programador e aprender... Eu sempre fui um cara que acreditou que a gente tem que saber um pouquinho, pelo menos, de cada parte do teu negócio, né? Eu tenho que entender um pouquinho do que o meu administrativo está fazendo, eu tenho que entender um pouquinho do meu financeiro e assim por diante. Então, eu acho que essa quantidade de projetos feitos, muito por eu ter esse background, é também porque, como gestor, né? Como um líder de uma empresa, eu sei se as pessoas estavam fazendo certo ou não. Eu não largo nada na mão dos outros sem saber se eles estão fazendo correto. É importante dar autonomia para eles gerenciarem suas partes, mas mesmo assim sabendo se aquilo lá está certo ou não. Então, por ter esse background de desenvolvimento e de design, foi que a gente conseguiu realmente ter uma grande alavancagem de projetos, né? Que legal. Vamos falar um pouquinho então, ó, porque quando a gente vai falar de marketing digital, e eu imagino que o comandante que está assistindo a gente aqui, eu imagino que ele quer vender mais, né? No final do dia, todo mundo quer vender mais, para faturar mais, para lucrar mais, para crescer a empresa, enfim, para realizar todos os objetivos que a empresa tem. Então, quando a gente fala marketing digital, é um mundo de muitas informações. Vamos começar pela fruta baixa ou vamos começar pelo básico. O que um site de uma empresa precisa ter para ele ser um site que traz possíveis clientes e conduzam esses clientes para ligar para a empresa, para apertar um botão e preencher um formulário, né? Porque muitas vezes todo mundo tem site, mas não está olhando que às vezes uma mudancinha aqui, a gente fala muito de... eu queria que você explicasse, né? UI, UX, né? O que significa essas palavrinhas, e às vezes uma coisinha aqui aumenta a conversão, estoura as vendas, existe isso mesmo, não existe? Então, o que um site tem que ter?
E como que UI e UX melhora a performance de um site? Perfeito. Assim, Marcelo, eu acredito, né? E pelo que a gente vê, o básico quando tu vai buscar alguém ou serviço de alguém é que o serviço esteja bem descrito. Tu precisa entender o que a empresa faz. Então, mais do que nunca, um site bem feito, ele tem que deixar muito claro em primeira mão o serviço que a empresa faz. Quem é a empresa é muito importante. Um super texto de histórico ele pode vir a ter sim, mas é algo que pode estar em um menu interno, não precisa estar já de cara, porque o que as pessoas estão procurando hoje, com muita ansiedade, com muito pouco tempo, ninguém fica mais muito tempo vendo a mesma coisa, as pessoas hoje elas buscam em milésimos de segundos ou em segundos aquilo que elas querem encontrar, então é importante que tu passe a mensagem de primeira, né? Aquilo que você faz, qual que é o teu core business. Core business que a gente fala é o teu principal negócio. Então, qual que é o principal negócio da empresa quando procuram? O que é o principal negócio da Duo? É gerenciamento de redes sociais, performance, enfim, a gente deixa bem descrito. Então, qual é a mensagem que você quer passar, né? Quando você fala em UI UX, para explicar para o ouvinte, é o I e o X, é User Interaction e User Experience. Então, isso nada mais é do que trazer para o usuário a maior facilidade possível através de design, através do visual, daquilo que ele precisa enxergar. Então, o que ele precisa Interação ver? e experiência, né? Isso. Quando ele abre, no primeiro segundo que ele vê, o que ele vê. Então, essas são ferramentas, na verdade, são nomenclaturas, mas são ferramentas que a gente utiliza para quê? Deixar o site mais rápido, deixar a informação mais clara, fazer com que a questão de cores, de contraste de cores, não impeça que tu entenda aquilo que está sendo escrito, evitar muitas vezes distrações de imagens ou vídeos, ou seja lá o que for. Hoje é muito necessário tu passar a mensagem, né? Fala-se muito em texto de copy. O que é o texto de copy? É a mensagem da melhor maneira possível escrita para que atraia o usuário para clicar em um botão. Esse botão também tem que estar visível, né? Tem que estar bonitinho, normalmente na cor verde, porque a cor verde ela remete à afirmação, né? E não cores vermelhas que são de negação e assim por diante. Claro, cada empresa tem seu estudo de cor também, mas de uma forma geral, né? Afirmação verde, negação vermelha. Então, todos esses pequenos detalhes são feitos através de estudos de UX, né? Então, verde converte mais. Verde Quadrado converte mais. ou ovalado? Um pouquinho, levemente, é um pouquinho mais suave, né? Sabe O como que quadrado, chama ele é esse muito- cantinho que a gente fala? Canto moeda. Esse cantinho que é redondinho, a peça é quadrada, mas só o cantinho é redondinho, chama canto moeda. Canto moeda. Essa é nova para mim também. Legal isso, né? Se você for encomendar uma peça de vidro, você fala, não quero quadrado, eu quero redondinho. Aí ele vai te fazer um redondo, né? Aí você tem que pedir canto moeda. Aí é só o cantinho redondinho, não o quadrado reto, assim, igual a gente vê normal, sabe? Sim. Legal isso, né? E com esse canto moeda, sombreado ou não sombreado? Aí, esses mínimos detalhes, eles já só não testando, impactam né? tanto. É testando, fazendo testes, né? A gente chama de teste AB no marketing, que é o quê? Faz o teste em uma página sendo sombreado, sendo verde, e faz o teste em outra página sendo branco e sem sombra. E lança as duas com a mesma verba, para o segmento dos públicos, faz tudo diferente e lança as duas. Avalia qual teve o melhor resultado dentro da experiência que tu espera. Faz ao mesmo tempo. E assim por diante. Muda a palavra de quero comprar para quero ver mais. Faz todos esses testes. Esses testes eles têm uma obrigação dentro do marketing de serem contínuos. Não é porque um deu certo que ele é o melhor. Então, deu certo? Ok, então já vamos testar com outro. E assim vai indo em cima de teste para ir melhorando a conversão online. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui disso, né? Qual que é o teste que se confirma? É o da quantidade ou é o da qualidade? A gente teve uma Qualidade. discussão aqui que quando a gente fez um teste AB, um botão não gerou a maioria, mas o que veio daqui converteu melhor do que o outro que tinha gerado a maioria. Como que é isso? Assim, eu falaria de bate-pronto qualidade porque depende do segmento, tá? Mas tem gente que quantidade é melhor do que qualidade. Depende também o que tu está vendendo no botão, né? Se o botão é para venda direto que acabe caindo em um fluxo que impacta financeiramente, qualidade é melhor, porque aí tu realmente está vendendo. Só quantidade não resolve nada. Então, ou se é para view, se é para visualização, se é para questões de quantidade de leitura, quantidade de acesso, aí é diferente. Então, quantidade às vezes é melhor do que qualidade, entende? Depende muito do qual é a métrica que tu tá avaliando, né? Métricas de engajamento, métricas de vaidade, fala-se muito em quantidade.
Tem cliente que é métrica de vaidade. Agora, tem cliente que é, não, eu preciso do lead específico que caia dentro daquele meu fluxo por essa landing page que foi criada e que me gere resultado financeiro. Então, tu pode ter 1.000 em uma, 100 em outra, mas desses 100, 50 compraram. E desses 1.000, 20 compraram. Aqui foi melhor, impactou mais. Entende? Então, se cresce a verba nesse para ver se na porcentagem continua crescendo da mesma maneira. E o outro, tu tenta fazer algo similar para ver se essa quantidade também converte. Ou, melhor ainda, uma nova estratégia que pode ser utilizada é pegar essa quantidade e retrabalhar ela, né? Transformar ela em qualidade também. Que legal. Ó, sobre o negócio do site, eu vejo que muitos empresários vão lá, fazem o site uma vez, aí ele olha para o site fica bonito e ele esquece que aquilo existe, né? Eu imagino que na correria, principalmente os pequenos negócios, se forem pequenos varejos, faz um site porque tem que ter um site, Sim. lançou no ar e pronto, não olha mais para aquilo, né? E a gente sabe, você falou aqui de teste AB, é até bom a gente falar de teste AB, porque no marketing as coisas são muito dinâmicas, né? E você tem que estar testando várias coisas ao mesmo tempo até você encontrar a performance máxima daquilo. Mas vamos supor que eu fiz todos os testes AB, eu fiz a lição de casa, ele está performando. De quanto em quanto tempo eu preciso olhar para aquele site de novo ou para aquela página de conversão que a gente chama de landing page e fazer melhorias nela para aumentar a conversão? Assim, tudo influencia um pouco do investimento que tu tem disponível para ter alguém olhando diariamente. Diariamente, é claro que sempre é melhor. Agora, não tenho verba disponível para ter alguém, ou uma agência, ou uma equipe que esteja de fato sempre olhando para aquilo. Assim, mensalmente é interessante acompanhar números. Quando não se tem verba, a gente pode estar falando de trimestralmente, talvez, estar acompanhando, ver se precisa melhorar em algo. Agora, em uma estratégia completa de marketing voltado para essa parte de site LP, eu trataria diariamente, tá? Diariamente com o quê? Ferramentas, por exemplo, de mapa de calor. O que é uma ferramenta de mapa de calor, né? É uma ferramenta que, assim como os códigos do Facebook que você imputa no site, os códigos de Google, enfim, que você tem que colocar no site para medir retorno, também existem códigos de mapa de calor que identificam onde o usuário está mais entrando. Quem rola até o final da página, no caso não quem, mas quantos % rolam até o final da página. Quantas pessoas clicaram naquele botão que é muito importante para você e quantas foram com o mouse naquele botão. Às vezes elas não estão vendo o botão. Não é só uma questão de clicar ou não clicar da palavra certa, ele está em um lugar que não faz sentido. Aí o mapa de calor, fazendo um trabalho diário com ele de análise de quem entra, te permite saber as mudanças que tu precisa fazer. E essas mudanças sendo feitas de maneira imediata, você tendo, como eu falei, verba e equipe disponível ou uma agência disponível para ir lá e mexer nisso, dá o estalo da conversão imediatamente. Então, você já fez a mudança no momento que você viu o problema. Aí é uma bola que rola um pouco mais sozinha e mais tranquila, né? Porque você está fazendo as mudanças no momento necessário. Agora, se você fizer essas mudanças de maneira trimestral, semestral, enfim, também gera resultado. Você pode ver as coisas de um pouco mais a longo prazo. Mas para quem depende daquele projeto, depende daquele site para gerar negócio, para gerar resultado, é mais importante estar tendo uma visualização diária, semanal, enfim. Não é faz um site, abandona e fala, eu tenho um Não. site, pronto e acabou. O site é um organismo vivo, que a gente chama, né? Ele precisa, assim como as redes sociais, assim como todos os outros pontos de comunicação que você tem, ele precisa estar vivo também. Eu fico curioso para saber quanto tempo quem está ouvindo, né? Quem está ouvindo esse podcast agora, quanto tempo será que faz que a pessoa não mexe no site, não muda nada no site, ou não olha a performance do site? Quantas visitas teve no site? Quantas pessoas clicou no botão? Eu imagino que tem muito comandante que nunca fez nada disso daí. Eu imagino também. É Podia deixar um comentário aqui pra gente, né? Eu faz muito tempo, eu faz tanto tempo, ou eu olhei a última semana. Faz tantos anos que eu não olho pro meu site. Faz 2 semanas que eu não olho pro meu site. Isso dá outro podcast, hein? Dá outro podcast. Tem que olhar pro site de vez em quando. E aí utilizar as mais variadas ferramentas para olhar, né? Olhar é uma coisa, atuar em cima do problema é outra. Então, o orgânico, que ele é muito deixado de lado na maioria desses casos por ser um resultado a longo prazo,
Ele não é curto como o investimento em anúncio, por exemplo, que já te traz retorno imediato, mas ele é a ferramenta que a gente fala que é o dinheiro deixado na mesa daqui a um ano. Não é um dinheiro que tu deixa na mesa hoje. Agora, daqui a um ano, se o teu site tu tiver tendo essa manutenção cega de coisas que tu não está vendo e que poderiam ser melhores, é a grana que tu tá ganhando daqui a um ano e que tu ainda não tá vendo. Porque ela vai vir, Olha, entre que aspas, de interessante. graça. Por exemplo, eu vou querer criar um. É lógico que o marketing digital não se resume a site, tem várias outras coisas aqui. A gente vai tentar abranger o máximo possível. Mas vamos entender aqui. Qual que é a fruta baixa? Né? Tem um conceito que a gente fala em inglês que chama low hanging fruit, ou a fruta baixa. Então, para quem está começando e quer pegar a fruta baixa, é a mais fácil de você pegar para você aproveitar ali na hora, né? E aí depois você vai pegando as frutas mais altas, que vai dar mais trabalho para você. Mas qual que é a fruta baixa para quem de repente tem um site, nunca olhou para o site não converte, não traz venda, não traz nada? Qual que é a fruta baixa? É o anúncio da palavra-chave, é o estudo da palavra-chave, é criar uma busca orgânica, porque a busca orgânica, igual você falou, a busca orgânica, para quem está ouvindo, é aquele quando você digita uma coisa, o primeiro que aparece lá no topo do Google, sem ser anúncio, né, a gente fala que é a busca orgânica, e aquele primeiro ele recebe mais de 5. Qual que é a estatística? Quantos por cento dos links o primeiro recebe? Vamos tratar a primeira página e não o primeiro anúncio, tá? Mas a primeira tem 96, 98%. É um desses dois números. Na primeira página, ninguém vai para a segunda Não página. vai pra segunda Apesar de página. parecer Caraca, básico, às vezes as você vai? pessoas esquecem disso, né? Você olha para a segunda nas suas pesquisas normalmente? Depende do tema da pesquisa. É. Depende muito do tema da pesquisa. Quando é um negócio que eu quero comprar uma, sei lá, uma chaleira. Normalmente você vai no primeiro você já encontra o que você precisa e já resolveu o problema. Se eu estiver fazendo uma pesquisa, porque eu quero me aprofundar num tema, aí às vezes eu vou até a segunda, até a terceira, mas dificilmente eu passo disso daí. Nossa, Quando é pesquisa, que eu tô buscando... Termos técnicos. Isso, não comprar. Tô buscando informação. Mas quando é comprar, normalmente você não sai da primeira Pô, página. o Marcelo falou terceira aqui. Eu não me lembro qual foi a última vez na vida que eu passei para a terceira página, né? Normalmente fica ali, primeira e segunda. Isso que você falou faz muito sentido, né? Você tá procurando alguma coisa muito técnica, às vezes não aparece na primeira, aí você vai até a segunda. Mas eu não me lembro qual vez eu fui para a terceira página. Você vai, tu entra um pouco mais a fundo, até mais do que terceira, porque quando são termos técnicos ou são estudos, não necessariamente a primeira página costuma ser mais comercial e mais bem trabalhada, mas não necessariamente ter a melhor informação. Então, termos técnicos, termos de estudo, ou tá procurando alguma questão de algum artigo específico, de algum estudo que tu tá fazendo de algo que é técnico, às vezes na sétima, na oitava vai ter a mesma qualidade de material que se tem na primeira. Porque a primeira acaba sendo só quem fez melhor, não necessariamente o melhor conteúdo. Né? Quem fez melhor a parte técnica do Isso, negócio, né? Exatamente. Porque tem toda uma parte técnica. Então, quais são as frutas baixas? Que o cara hoje ele tem um site, está abandonado, faz 3 anos que ele não vê, está querendo aumentar as vendas. Qual que é a fruta baixa? Tráfego pago, melhorar o design, a conversão. Qual que é a fruta baixa que a gente tem que olhar? Certo. Para te dar um nomezinho só, por enquanto, eu acredito que seja a presença digital como um todo, tá? Porque ele precisa estar presente digitalmente nas frentes que o público dele também está. Se ele tem um site mais ou menos abandonado, enfim, eu acho que uma rede social é o mais rápido e o mais fácil de conseguir trabalhar de maneira imediata junto ao tráfego pago. Mas a rede social para uma presença digital. Agora a gente falando em venda, a gente falando em canal de aquisição, seja de clientes, seja de valores ou de conversão, o Google ele eternamente vai ser eternamente não, a gente não sabe do futuro, né? Mas hoje seria 100% do investimento ser direcionado para Google mesmo. Ele é o canal disparado com mais conversão e tudo mais. Assim. Não tem um canal que te leve para os outros canais de maneira mais fácil e rápida que esse gerenciamento de tráfego pago via Google, né? E aí, posteriormente, claro, entender a verba que você tem e fazer essa divisão de verba, não só em anúncio de Google, mas também em anúncio de rede social e assim por diante. Mas o Google, ele sempre fica ranqueado como primeiro mesmo. E aí, depois dessa primeira fruta, né? Aí fazer o restante do dever de casa, que é redes sociais, gerar bastante conteúdo através do próprio site. Então, o site ele tem que ter textos contundentes com palavras-chave que façam sentido com o seu negócio, através de um estudo do que o teu público está procurando sobre o teu negócio.
quando eu falo teu negócio, não a tua empresa, mas o teu segmento, né? Então, o que as pessoas estiverem procurando no teu segmento, eu sou uma indústria XYZ. Então, o que as pessoas andam procurando? Isso é fácil de saber, né? Existem ferramentas do próprio Google que te dizem o que as pessoas procuram quando elas encontram o teu segmento. É gerar conteúdo em cima disso, né? Isso é um princípio básico de SEO. SEO é o serviço que se faz para que você tenha um destaque nessa busca orgânica. É um serviço de agência também. A gente hoje presta esse serviço. É o quê? Da pessoa procurar. Vou dar um exemplo que é muito ruim, porque tem muita concorrência, mas a palavra-chave geladeira. A palavra-chave geladeira, ela vai ter como concorrentes Magazine Luiza, Lojas Colombo, Americanas, entre todos os outros grandes players do mercado. Então é uma palavra que é muito difícil de você conseguir ranquear bem com ela. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, empresa autogerenciável, gestão de negócio e assim por diante, é mais possível, existe um público muito menor que pesquisa isso do que o que pesquisa geladeira, do que o que pesquisa TV. Então, quando as pessoas trabalham num nicho muito específico, é mais fácil de gerar conteúdo e de gerar textos para que você se posicione e se ranqueie bem. Eu tenho uma empresa, a Connect Import, é uma importadora. Sabe como eu comecei essa empresa? Foi assim, ó, um amigo meu veio me visitar aqui em Floripa e ele estava me falando lá do que ele fazia, de uma representação que ele tinha de uma empresa. A empresa era alemã, mas ele representava, quem tinha representação era uma empresa canadense. E ele era representante na América do Sul desse produto. E ele estava contando a história, eu falei, pô, isso daí é legal pra caramba. Eu falei, qual que é o maior desafio que você tem? Aí ele falou, o maior desafio que eu tenho é o aftermarket. O que é aftermarket? É quando a gente vende no mercado de reposição. Então você vende a peça, é uma peça técnica, vende ele para a indústria, ou automotiva, ou agrícola, máquinas agrícolas, implementos. Então é uma linha de conectores para atender máquinas e equipamentos que trabalham em ambiente hostil. E aí eu falei, qual que é a maior dificuldade que você tem? Ele falou, aftermarket. Aí eu falei, me explica o que é? Ele falou, mercado de reposição. E eu falei, e tem muita gente que procura por isso? Ele falou, o grande problema é, se eu não tenho mercado de reposição, as empresas não querem colocar isso no produto delas. Então tem que ter um mercado de reposição. E hoje o meu maior problema é que eu não tenho mercado de reposição. Como eu tava meio ocioso sem fazer nada, eu falei, e se eu fizer isso daí? Ele falou, não acredito que você vai fazer. O que eu fiz? O nome do conector é Conector Deutsch. Conector Deutsch. O que eu fiz? Fui lá, fiz uma landing page. Na época tinha um negócio que chamava Launching Rock, né? Não sei se existe ainda. O que é um Launching Rock? Era um site que você entrava lá e criava ali na hora, sem entender nada de programação, nada de design. Você criava o que a gente chama uma landing page, página de captura. E aí eu fiz assim, ó. Coloquei uma foto no meio, né? E aí coloquei assim, em breve no Brasil, Conectores Deutsch, né? Deixa teu telefone, nome e e-mail, que assim que a gente começar a operação eu entro em contato. Fiz só isso, mas não tinha nada. Tinha foto do conector e um negócio assim. Aí fui no Google, não abri empresa. Eu fui só testar o mercado. Fui no Google, coloquei lá R$10 por dia e deixei. Depois de 15 dias, 20 dias, não lembro exatamente quantos dias foi, eu fui ver quantos leads, quantos contatos tinha sido gerado. Tinha mais de 80. Aí eu entrei no contato, né? Pelo contato você vê o site da empresa. Alguns têm, outros não têm, mas às vezes ele deixa lá, né? joão@duestudio.com.br. Aí eu ia no site, eu entrava, via empresa, o tamanho da empresa, aí eu ligava. Perguntava o que ele fazia, eu vi que ele deixou o contato, perguntei o que ele consumia, qual que era uma dificuldade, só pesquisa. Não tinha gasto, era R$10 por dia, o Launch Rock era de graça para fazer, né? Depois de fazer essa pesquisa, mais de 80 contatos, gastando bem pouquinho, eu falei, tem demanda para esse negócio. Beleza, montei a empresa, fiz a minha primeira importação, trouxe para cá, e a coisa era muito simples, né? Como não existia quem vendia isso no aftermarket, o meu domínio era o nome do negócio, Conectores Deutsch, fazia anúncio na palavra. Aí, por exemplo, tinha a palavra DT, tinha um conector DT 4P. Aí eu anunciava a palavra DT4P, DT 12 vias. Eu colocava DT 12 vias. E eu fui fazendo isso. E, enfim, essa empresa começou desse jeito. A gente faz isso até hoje. E a gente é uma empresa que ano passado fez algo em torno de R$7 milhões vendendo conector
E básica, é lógico, a gente tem todo o trabalho do time, que atende, que faz pedido, que faz orçamento, mas foi só isso daí que a gente fez, só mais nada. 2014, Marcelo, eu peguei uma oportunidade parecida com a sua, porque eu comprei para dar de presente para minha, na época, namorada, hoje esposa, eu comprei para dar de presente para ela almofadas. Eram as almofadas aquelas logo que saiu os emojis no WhatsApp e tudo mais. Ou com o rostinho de sorriso, ou com os olhinhos com coração. Tinha aquele de cocôzinho também, aqueles os emojizinhos que tinha, né? E eu comprei um trio de almofadas para ela. Eu falei, esse negócio é legal, cara, porque eu comprei com um cara muito barato, acho que era 12 ou 13 reais, uma almofada relativamente grande. Eu falei, tá muito barato isso aqui, porque tem um lugar vendendo a 70, 80. Aí eu liguei pro cara, falei, cara, se eu comprar em grande escala esse negócio de ti, tu entrega? Como é que funciona? Ele falou, não, tranquilo, minha produção aqui é de acordo com a demanda. Eu falei, então tá bom. Eu fiz a mesma coisa que você falou. Eu criei o domínio almofadasemoji.com.br, que é exatamente a busca que as pessoas faziam. E olha, eu vendi bastante coisa. Só que aí o cara teve problemas de saúde, ele parou a empresa. Ele parou mais ou menos quando eu já tinha vendido mais de 100 mil reais. Mobilei o primeiro apartamentinho lá que a gente teve, foi morar junto, foi tudo com esse Só site vendendo aí. almofada. Almofadinha. Aí eu fazia os kits com uma, ou com 3, ou com 9. Os valores atrativos para 9. E o pessoal, a maioria, comprava de 9 almofadas ou kit de 3. E vendi, ficou uns 7, 8 meses no ar só. Senão tava com ela até hoje. Mas o rapaz lá, enfim, eu também aí, como a Du começou a tomar uma certa proporção, eu deixei um pouco de lado tentar achar outro fornecedor, ou enfim. Mas eu utilizei exatamente a mesma estratégia. Você coloca no nome do domínio, isso é muito importante até para o ouvinte entender, né? Que o nome do domínio é fundamental. Às vezes, se você está criando um negócio, não é um negócio que já está criado, sua empresa com seu nome, o nome que você vai colocar no domínio é fundamental também para as buscas, né? Ele faz parte dessa parte do orgânico. Então, o nome é Almofadas Emoji, caía direto num site que nada mais tinha do que tá aqui os kits, comprar e fim de papo. Eu não criei nada de institucional, nada de nada. Só comprava e acabou o assunto. Pô, esse papo levou a gente para falar de uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos dias. Resultado. Olha que legal, né? Da simplicidade, vocês fizeram coisas que têm resultado. Quero te fazer aqui, João, uma pergunta capciosa. E depois eu quero que o Marcelo responda. Eu sei que tem história pra caramba aqui para falar disso, né? Mas a Du já trouxe muito resultado para os clientes e tal, né? Tem case aqui que a gente tava conversando. Você já levou o cliente a 15, 16 milhões de reais de venda. E Mais que isso, né? até Fiz mais anúncio que pra isso. Porsche. Porra. Vender Porsche é fácil, não é? Opa! E aí, Público queria bem saber segmentado. da onde que vieram essas ideias, como que foram esses números. Eu quero perguntar isso pro Marcelo também. Tem um monte de história aqui do EAG. Tem um cliente que passou do 100, não já? Tem. Vamos contar um pouquinho dessa história, do que o João fez, do que a gente fez aqui também. Esse case dos 16 milhões de reais, na verdade, já foram 22, tá? Porque é o case que está no nosso site, na época que foi lançado o case no meio do ano passado. Mas o que acontece é uma construtora que realizou um condomínio fechado em uma cidade que não tinha. Não existia condomínio fechado naquela cidade no ano de 2020, 2021. E ia ser o primeiro e eles tinham um certo aperto de ser o primeiro. Será que não existe porque o público não quer? Ou a gente vai dar um passo importante para a cidade, né? E aí nos contrataram, né, para fazer essa parte do marketing, divulgação e venda dos condomínios. Qual que é a grande sacada aqui, né? São 16 milhões de reais na época do case, hoje já passaram de 22, em um condomínio que eles entregam as casas prontas, tá? Eram 36 casas prontas numa faixa de 1 milhão de reais. Então, ele teria ali um VGV, digamos assim, de 36 milhões de reais, é um pouco menos, porque algumas são um pouco mais baratas. Ok. Esses 22 milhões de reais na época foram feitas apenas através de anúncios de redes sociais e Google, dos leads gerados pela gente para o time comercial interno da incorporadora. Ou seja, a grande sacada é o quê? A não necessidade de ter passado por imobiliária. A imobiliária sempre foi o vendedor dos imóveis, de prédios e outros imóveis deles. Então, a imobiliária leva, né, por natureza, assim, acho que num cenário macro, em torno de 6%, né? 6% de uma venda. A gente está falando em 20 milhões de reais vendidos para eles através de lead em investimentos de 3, 4, 5 mil reais mês em anúncio. Ou seja, a gente poupou para eles esses 6% em cima de 20 milhões de reais. Esse 6% a gente está falando aí pouco menos de 2 milhões, uns 600 mais ou menos, que eles pouparam 1 milhão e 600 mil reais poupados pela empresa num lequezinho ali de 6 meses mais ou menos.
que antes para eles era entregue direto para o corretor que fizesse a venda dos imóveis, se fizesse a venda. Aí ele resolveu 2 problemas. Ele controlou, ele gerou a própria demanda para gerar venda, né? Deu giro no estoque dele, economizou o negócio, vendeu mais rápido, enfim. E o mais importante, Marcelo, não é nem isso. São 36 imóveis só, para uma lista de mais de 1.000 leads interessados. Então eles já estão com outros 3 condomínios preparados para serem realizados também, porque já existe a demanda. Agora eles já estão tranquilos, digamos assim, de o que a gente fizer tem comprador, a gente já tem a base de compra. Eles não E foi precisam mais. só rede social, Instagram E Google, e Google. só. Que legal, que legal. Estratégia extremamente básica. Alguns trabalhos de inbound também, enfim, mas vamos focando no retorno real de momento ali, foi basicamente rede social e Google. Que legal. Que legal, Marcelo. Aqui no EAG a gente também tem uns cases de sucesso, né? A gente tem alguns cases, né? A gente vê as pessoas fazendo coisas brilhantes, né? Um dos nossos clientes, ele adotou uma estratégia bem simples, muito simples, né? Usando a internet, não necessariamente o marketing digital. Então, ele tem construção a seco, né? Então, gesso, drywall, tudo que é ligado à construção a seco, ele vende essas coisas. O que ele fez? Time de comercial. Então, imagina que quem compra gesso, quem compra coisas de drywall é o gesseiro. Então, ele colocou o time para fazer o seguinte: o time tinha que fazer durante o dia, cada pessoa do time tinha que fazer 25 ou 50 ligações, não lembro exatamente o número. Então, uma pessoa ia no Google e escrevia assim, por exemplo, gesseiro em Florianópolis. Aí pegava, fazia uma lista de nomes. Aí escrevia lá, gesseiro na Palhoça. Fazia uma lista de nomes. Gesseiro em São José. Fazia uma lista de nome. Com essa lista de nome, ligava e falava, olha, eu vi um anúncio aqui, você viu no teu site aqui, você é gesseiro? Sou gesseiro. Ah, legal, você faz trabalho de drywall? Você trabalha com drywall? Pô, trabalho com drywall. Então a gente tem uma oportunidade para você. Se você vir aqui na nossa empresa, a gente não perde negócio. E todos os projetos que você tiver, você vai ser muito mais competitivo trabalhando com a gente. Quer agendar uma visita? Aí agendava visita. Ele saiu por volta de 1,5 milhão por mês de faturamento para 6 milhões em 6 meses. 6 milhões por mês. Em 6 meses, com uma estratégia super simples, né? Utilizando a internet. Não deixa de ser uma forma de usar o Google, né? Você usou o Google do mesmo jeito, olha que sacada. Ele buscou o público, na verdade. Ele buscou o público. O contrário, ele fez uma prospecção, né? Isso. Usou para fazer o outbound, né? Existem outras estratégias de outbound, mas... A maior das vezes a solução para o que falta para o resultado vir na internet, ela é muito mais simples do que se espera. As pessoas elas entram num limbo de achar que tudo depende do investimento que é feito, quanto eu estou colocando em tráfego pago, quanto eu estou colocando em rede social, quanto mais dinheiro eu colocar é mais importante, e não, nem sempre. Às vezes muito dinheiro, inclusive, pode atrapalhar o aprendizado da própria ferramenta. Então, as soluções normalmente são mais simples do que se espera. A gente tem casos também de empresas, uma empresa de leilões, que a meta nossa era gerar para eles R$160 mil em comissionamento, no caso. Comissionamento é 5%, né, desse caso valor específico. Do remate. Isso, do valor do remate. Então, a gente precisava gerar R$160 mil para eles em um ano, né, por ano. Então, dava ali 13, 14 mil reais por mês. Hoje, a gente está gerando mais de 3 milhões de reais por ano em comissionamentos gerados através das campanhas com o mesmo valor de investimento que era na época que a meta era 160 mil. Então, a maneira com que tu trabalha pequenos detalhes, como os que a gente está falando aqui no podcast, acabam gerando resultados extremamente relevantes. Não necessariamente colocando mais dinheiro. Legal. E hoje, qual que é a dificuldade de um dono pequeno e médio de empresa para fazer isso? É mão de obra qualificada? É agência qualificada? A gente tem várias pessoas que perguntam para a gente, Marcelo, onde está o ouro? Não, Marcelo, eu contrato uma agência ou eu monto um time de marketing? Né? E aí, o empresário que está ouvindo isso aqui, contrata... Eu tenho o meu ponto de vista que são momentos diferentes para fazer coisas diferentes. Certo. Né? Qual que é o teu ponto de vista? Qual que é o meu ponto de vista, tá? Cara, curva de aprendizagem. Se está começando, é melhor você começar com uma agência que sai muito mais barato, né? Porque já tem expertise, tem equipe para fazer, distribui, você não precisa ter um monte de gente com um monte de especialidade e um monte de coisa. Desde que se contrate a agência certa.
né? Porque não adianta contratar a agência certa. E entender também que é uma via de mão dupla. Porque mão dupla, a agência sem a participação do empresário, sem o time do empresário, entregar a parte que o empresário precisa entregar, não funciona. Ele não é um trabalho isolado, é a minha visão. Então, para quem está começando, né, quer começar rápido, com um tempo de aprendizagem menor, eu aconselho ter alguém prestando esse serviço. No longo prazo, tem que ter um time interno. Né? Conforme você cresce, dependendo dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, você tem que ter um time de marketing, tem que fazer parte do teu linguajar no dia a dia, as palavras envolvidas no marketing tem que fazer parte do teu diálogo, inclusive nas reuniões semanais, para olhar resultado. Então você tem que saber o que é um lead, o que é um MQL, você tem que saber o que é inbound marketing, outbound marketing e várias outras denominações que é ROI, tudo isso você vai ter que saber. Mas isso demora um pouco para aprender, então você encurta esse aprendizado. E aí, no longo prazo, né, você tem que ter os dois. Porque o time de dentro de casa, ele fica viciado. Sim. E aí você precisa ter alguém de fora que está fazendo coisas diferentes, que domina um mercado mais amplo, que tem experiência com outros tipos de negócio, que de repente pode agregar no teu. Então, parece que é um enrosco assim que você vai, né? Uma hora com agência, outra hora sozinho, outra hora com agência e com time interno. Qual que é a tua visão disso daí? A minha visão do cenário ideal, tá? O cenário ideal é o quê? Ter sim alguém interno, num primeiro momento uma pessoa que seja, que tenha o conhecimento da linguagem que a agência fala. Muitas vezes o proprietário do negócio não tem o conhecimento, seja das nomenclaturas, independente da nomenclatura, porque ela é fácil de ensinar. Mas não tem o conhecimento da estratégia, não entende o porquê que as coisas demoram às vezes, por que existe fase de aprendizado e assim por diante. Então, o meu ponto de vista é, não só num início, mas o cenário ideal que eu vejo de forma geral, é você ter interno, seja uma pessoa que será o apoio do proprietário com a agência, esse meio de campo, ou no futuro um time, mas também com o apoio da agência. Eu acho que a agência tem muito disso que você falou, principalmente quando ela não é nichada. Ela tem muito da expertise de outros negócios e de outras ideias em indústrias similares ou em empresas similares, independente do segmento, que podem ajudar a dar certo o seu negócio com um insight que se teve em outro modelo de negócio. Então, eu acredito que a agência sempre vai ter esse poder de apoiar os negócios por expertises variadas no qual se trabalha, tá? Mas o time interno eu acho fundamental. Eu, particularmente, tenho o ICP. O ICP ele é o cliente ideal, né? Qual é o cliente ideal perfil, em inglês é Ideal Customer Profile. Isso. Em português, perfil do cliente ideal. Isso aí. O nosso é que a empresa tenha um investimento X para Google e redes sociais. Então, a gente trabalha só com empresas que têm investimento para tráfego e que tem alguém de marketing interno. Não é 100% dos clientes, mas é o nosso perfil ideal. Que tenha alguém. Por quê? Porque a linguagem é muito mais próxima e muito melhor de trabalhar com alguém que faça o meio de campo. Onde que mora o problema muitas vezes, tá? Como você falou, se a empresa não está trazendo, não está entendendo o resultado da agência ou está culpando às vezes a agência pelo resultado que ela está tendo e muitas vezes, na verdade, é o time comercial que não entrou em contato com o lead, e eu tenho um case gigante sobre isso de empresa de automóvel, né, de venda de concessionária de automóvel, grande grupo de concessionária que tinha lá seus vendedores, eram gerados os leads e eram passados para eles. E a cobrança era, não estamos vendendo carros. E a pessoa do marketing resolveu cavocar o ponto do lead onde caía. E eles nunca entraram em contato com ninguém. Então era gerado muito lead, milhares de leads. E nunca foi entrado em contato com eles porque os leads de internet não funcionam. Tinha uma crença limitando. Aí você gasta dinheiro, traz a pessoa interessada. Deixa eu falar uma coisa que eu faço em diagnóstico, tá? Raramente eu faço isso, mas eventualmente a gente faz, porque a gente tem que estar no campo de batalha fazendo algumas coisas para entender as dinâmicas. Então, eventualmente, eu vou fazer algumas visitas a algumas empresas de clientes nossos. A gente tem um produto que é um produto de conselho, né? A gente monta conselhos consultivos, e a gente tem um produto de conselho onde a gente atende, dá aconselhamento individual para os empresários, e eventualmente eu vou visitar uma dessas empresas. Quando eu vou visitar a empresa, uma das primeiras coisas que eu faço é eu entro no site, pelo nome do site, eu entendo qual o produto que ele vende, eu pesquiso o produto que ele vende para entender quem são os concorrentes, eu entro no site dos concorrentes e eu fico fazendo comparação entre o meu cliente e os concorrentes. E aí, nas comparações que eu faço, eu vou lá, por exemplo, eu vejo se tem algum lugar para eu entrar em contato.
né? Via de regra, por exemplo, o WhatsApp. Aí eu entro no WhatsApp, né? Se for formulário, eu preencho formulário, mas eu entendo que formulário demora muito e a gente esquece depois, né? Se for o WhatsApp, eu entro no WhatsApp e mando uma mensagem. E aí eu marco que horas eu mandei a mensagem e marco quanto tempo demorou para responder. Eu faço isso com ele e faço isso com os concorrentes. É uma análise, né? Por que eu faço isso? Porque a estatística diz que quando você está procurando alguma coisa no momento de compra, então eu coloquei lá no Google, lá, né? É bomba hidráulica. Coloco bomba hidráulica, eu estou procurando aquela bomba hidráulica. E eu quero resolver esse problema o mais rápido possível. As pessoas são imediatistas. Então, o cara vai lá, olha, eu tenho uma bomba hidráulica ABC 1518, né? Você demorou 20 minutos para responder, ele já mandou essa mensagem para 5 empresas diferentes, e o primeiro que responder e atender de maneira eficiente é o que leva à venda. Muitas vezes o cara fala, é guerra de preço. Não necessariamente. Às vezes é só você ter velocidade para responder. Quais são os erros que eu vejo? Eu coloco bomba hidráulica, vejo um anúncio, às vezes anúncio, o cara gasta com anúncio, às vezes é orgânico, a página demora pra caramba para entrar. Você fica ali 20 segundos, não entrou a página. Pronto, esse daí já perdeu a venda, gastou o dinheiro e perdeu a venda. Eu vejo isso acontecer direto. Aí eu vejo uns que a página entra rápido, melhor. Aí a página entra rápido, você não procura onde entrar em contato, não tem um botão que te direciona para o WhatsApp ou para um formulário, esse tipo de coisa. Também observo, tem um monte de gente... É básico. Um botão, fala com a gente no WhatsApp, clica no WhatsApp. Aí os que tem, eu clico no WhatsApp, mando a mensagem e vejo quanto tempo demora para responder. Tem gente que responde depois de 2 dias. Cara, já comprei depois de 2 dias. Essa resposta tem que ser no máximo 5 minutos. Aí a gente tem um cliente, ele sabe disso tudo, enfim, fez todos os nossos treinamentos, né? Participa do nosso grupo. E aí, quando ele me pegou no aeroporto, era em Minas. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, vamos testar o teu tempo de resposta. Entrei no site dele, fui no WhatsApp, eu falei, me fala o nome de uma peça aqui para eu fazer uma cotação. Aí ele falou o nome da peça, eu fui lá, escrevi, olá, eu queria saber se você tem essa peça. Ele ficou pálido, ele falou, só falta não te responder, a gente tem que responder em menos de 5 minutos. Me responderam em 3 minutos. Responderam em 3 minutos. Mas o que eu percebi? Não foi só ele me responder em 3 minutos. Foi a resposta que foi dada. E a resposta que foi dada foi ruim. E eu falei para ele, cara, perdeu venda. Olha só, eu perguntei o nome da peça. Olha, eu queria saber se você tem essa peça e qual o orçamento da peça. Aí a pessoa responde para mim, você tem uma foto da peça? Pronto, perdeu a venda. É mais fácil ele pegar e falar, olha, pela descrição que você tem, eu posso ter essa e essa. Qual delas é? É diferente eu fazer isso. Falar, me manda uma foto da peça. Aí eu peguei e respondi assim. Eu falei, olha, eu tô dirigindo, não tô perto da peça, não tenho como tirar foto. Aí o cara falou, ok. Eu mostrei pra ele e falei, cara, perdeu venda, ok. Né? Aí depois, de tarde, eu acho que alguém foi lá, sumiu o WhatsApp, viu a mensagem para trás, aí o cara me mandou a foto da peça, né? Mandou a descrição, mandou o orçamento, tudo. Eu falei, isso aí. A segunda pessoa que pegou isso aqui corrigiu o erro da primeira pessoa. Né? Por que eu falo isso? Porque tem muita gente perdendo venda, porque tá pecando no detalhezinho do arroz com feijão, de direcionar rápido a pessoa, responder rápido e fazer a venda rápida, porque é uma venda que normalmente quando o cara tem um problema, o primeiro que ele encontra, ele compra. É isso mesmo? Como que é? Sim, Marcelo. E aí entra muito do que está se falando como grande tendência desse ano e do próximo, que é o marketing conversacional, né? Que é, muitas vezes, substituir a resposta humana pelo robô. Um robô humano, que a resposta é de acordo com a maneira que a empresa gostaria que respondesse, com qual a empresa se identifica, digamos assim. Não, a gente costuma falar assim, bom dia, tudo bem, como você está? Ou se não é, ou se é duro e seco no retorno, né? Então, esses projetos de robô, a gente também está trabalhando agora, desenvolvendo, para retorno comercial urgente. Inclusive, cada vez mais integradas, mais variadas plataformas e podendo fazer até venda direto sem precisar de contato humano. E isso está dando uma boa revolucionada também, porque uma das grandes dores que o mercado hoje tem é, de fato, o atendimento. O atendimento humano, seja na velocidade dele, ou seja na inteligência dele de estar passando a informação da maneira que precisa. E o robô estruturado, quando a gente fala robô, não é um robô, né? Não é, de fato, algo com... físico, né? Não, e nem tratando extrema inteligência artificial. É só um robô que responde aquilo que tu pergunta. Não com resposta texto, mas se tu der um menuzinho para ele, você quer falar com quem? Suporte financeiro ou produto? Suporte.
vai para suporte. No suporte você quer saber disso, disso, daquilo, disso, beleza. Em 1 minuto a pessoa está 100% atendida, entende? E as pessoas estão querendo a resposta na hora. A gente não está mais podendo... E até é curioso, né? A gente já fechou negócio lá na agência também com empresas em 3 dias, por exemplo, que o cara, depois de fechar, ele fala, cara, cotei com 5 empresas que estavam numa mesma lista que nós lá, empresas de marketing digital, SSSS, nós éramos uma. Cotei com vocês, chamei as outras 5. A gente está fechando o negócio e elas ainda não me responderam. É isso, o tempo de resposta. Entre nós não adianta ter um responder- marketing bom e um tempo de resposta ruim. Exato, entre nós responder a cotação, a solicitação de contato, montar escopo, fazer a primeira reunião, fazer a segunda reunião para apresentar o negócio, a proposta e tudo mais e fechar, O 3 concorrente dias, ainda não digamos. tinha dado a Eles resposta. ainda não tinham dado o bom dia pro cara. Sabe o que eu percebi aqui? Eu queria ver como você enxerga isso. Eu percebi assim, ó. A gente põe muito tráfego, muito anúncio. A gente faz bastante anúncio. Provavelmente o comandante que está assistindo a gente, ele fala assim, pô, Marcelo, toda hora onde eu vou aparece você. Porque a gente põe muito anúncio mesmo. Né? Bastante anúncio. E aí a gente tem um objetivo com esses anúncios que a gente faz. No Instagram, no YouTube, enfim. A gente põe bastante dinheiro em anúncio. E o que a gente percebeu? Por exemplo, no final de semana, a gente gera muito mais lead do que no dia de semana. Né? O custo melhor e a geração de lead muito maior. Só que o cara gerou o lead no sábado, quando eu ligo pro cara na segunda, ele já até esqueceu o que era. Ele não sabe o que é EAG. Ele fala clicou no EAG, impulso, né? ele clicou no impulso, ele viu o anúncio, pum, clicou no impulso. EAG, o que é EAG? O que é isso? O cara não sabe, ele esqueceu. Marcelo Germano, quem é Marcelo Germano? Que a pessoa tá lá, pegou um anúncio, né? E aí, comandante, tá feliz? Negócio você falou do robô, né? Então ele vai ver um anúncio meu falando isso daí, ele vai despertar o interesse, vai clicar e vai deixar ali os dados, telefone, e-mail e esse tipo de coisa. Aí quando eu ligo para ele nem lembra o que é, ele não sabe o que é. E até porque assim, ó, a nossa empresa se chama EAG, né, de empresa autogerenciável. Tem pessoas que quando tá vendo ali escrito, lê EAG. Por incrível que pareça, se o cara na cabeça dele chama EAG e você fala EAG, ele não associa que é a mesma coisa. Não associa. Então a gente tem esses problemas que a gente já entendeu. Aí o que a gente fez? Simples, né? Final de semana gera um monte de lead, mas eu não consigo aproveitar os leads de final de semana porque ele esfria. Essa é a linguagem nossa interna, né? A gente colocou uma pessoa para atender no final de semana. Então, uma no sábado, no domingo, o cara então gerou o lead, ele já entra em contato, fica de plantão, já entra em contato e liga. E aí isso tem dado bastante resultado pra gente. No final de semana o cara atende o telefone quando você liga, ele agenda a reunião de sessão estratégica, e isso tem funcionado muito pra gente. E não foi um grande investimento. Colocar uma pessoa para atender, né, no sábado, uma pessoa para atender no domingo. E fora do horário comercial, aí a gente colocou um robô, que aí a gente atende a pessoa, conduz via automação, né? A gente usa o ManyChat para fazer isso, via automação, e atende com um robô. A mesma coisa dia de semana. Durante o horário de expediente, é um ser humano que entra em contato, liga e agenda. Passou do horário de expediente, manda para uma automação e a automação. Porque aí, nesse primeiro contato que você tem, nessa primeira interação, você gera uma conexão. Quando você liga no outro dia, ele não fala, não sei quem era, esqueci, não vi, não sei do que está falando. Então a gente está fazendo isso aí, né? Segunda semana que a gente está fazendo isso, a gente já teve bastante resultado. Não, é teste rápido, testa rápido, né? Erra rápido, acerta rápido. A gente teve bastante resultado no final de semana fazendo isso. E feito é melhor que perfeito, né? Exatamente, Então, aí evolui. Exatamente. Testa da maneira, a gente fala em MVP, né? Que é o mínimo viável. Faz um teste da maneira que tiver no momento e aí posteriormente vai evoluindo. Mas primeiro testa. Não adianta exigir todo o esforço do cenário perfeito que se espera, porque às vezes vai demandar muito tempo para deixar perfeito e não necessariamente vai dar certo. Então testa pequeno, depois torna grande. Mas é o que a gente estava falando antes de começar a gravar, durante o processo aqui e agora, né? A gente tem que dar uma olhada o que é o arroz com feijão bem feito, né? Qual é o trabalho de base bem feito que a gente tem que fazer para começar a ter resultado? Aí eu vejo gente pensando em como pôr o foguete para funcionar e voar para a lua, e aí o arrozinho com feijão aqui, basiquinho, bem feito, não tá dando atenção devida, né? Exatamente. Fazer o mínimo. Primeiro o mínimo que funcione, um mínimo com os menores gatilhos, mas rápidos, já colher o primeiro resultado, melhorar em cima desse. Ô, João, vamos falar de um outro negócio aqui, né? Hoje em dia a gente fala que o novo petróleo, né? São os dados, né? A gente tá falando de
O Marcelo fala bem bonitinho, a minha pronúncia de inglês é ruim, mas é data-driven. Data-driven. Eu falo data-driven, nem sei se tá certo falar isso. A portuguesando a gente fala data-drive, né? Mas é cabeça de dados, né? Voltada para dados e tal. E a gente tem falado, né? Os dados são o novo petróleo, né? Mas a gente no meio disso tem LGPD, tem uma série de questões aqui. E aí, aqui a gente falou de CRM, como trazer esse minério do CRM, como trabalhar o CRM. Queria que se você pudesse explicar um pouquinho para o público, o Marcelo pode dar uma força também, explicar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, a importância do CRM, o que significa CRM em primeiro lugar, né? Não só a tradução da palavra, mas o que é o CRM, como a gente usa, como que a gente extrai esse minério e faz o melhor uso desse minério no dia a dia do trabalho, que eu também considero um arroz com feijão bem feito. Trabalhar bem o CRM é um arroz com feijão bem feito, na minha opinião. Eu queria ouvir a de vocês aí. A gente fala muito no digital, né? Essa parte do data-driven. Eu falo data-driven. A gente fala muito no digital sobre dados, né? Então, o que acontece? Quais são os dados que mexem ponteiro, né? Que a gente fala. E o que é mexer ponteiro? Nada mais é do que com a mesma estrutura que tu tens, com o mesmo investimento que tu tens, tu ter retornos maiores. Esses retornos maiores, eles vêm a partir de pequenas decisões que tu toma. E essas decisões, elas só conseguem ser tomadas com o mesmo investimento, com o mesmo custo, apenas te gerando mais receita, se tu tiver os dados muito bem estabelecidos dentro de uma base, né? E aí, o que é o CRM? CRM, pela sua sigla, é Customer Relationship Management, que é uma ferramenta, nada mais é do que uma ferramenta de relação com o cliente. Essa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, né? Exatamente. Essa ferramenta, ela vai te permitir colher todos os dados, se tu tiver todas as ferramentas certinhas integradas, colher todos esses dados do teu cliente e através desses dados tu fazer as tomadas de decisão. Quais são elas possíveis? Ele não comprar o carro hoje, mas sinalizar que ele quer comprar daqui a 4 meses. Tu só vai saber que ele quer comprar daqui a 4 meses, não se tu escreveu numa agendinha e talvez tu olhar a tua agenda 4 meses depois, mas sim se tu tiver um sistema que te informe, lembre de ligar para essa pessoa que hoje ela está interessada nesse carro, que ela está interessada nessa informação. Então, tudo que é possível para um time comercial mexer ponteiro, bater meta, fazer com que o dinheiro entre para a empresa, se baseia nessas ferramentas que ele usa e nesses dados que ele colhe. O data-driven nada mais é do que todas as ferramentas da empresa, todas as áreas dela, utilizarem as suas decisões baseadas nesses dados, né? Dados antigos, dados de clientes e assim por diante. Então, a mescla de todos esses gráficos que se geram a partir de dados e assim por diante é o que permite você tomar decisões e, às vezes, faturar e bater metas muito mais do que tu imagina com o mesmo custo e com o mesmo investimento. Eu acho que um dos problemas que as pequenas e médias empresas têm é porque elas não têm a cultura de olhar para indicadores. Não vou nem usar a palavra dados, vou falar para indicadores. E eu lembro que quando eu comecei a implementar a gestão na Luma, lá atrás, a gente fechou um grande contrato com a maior seguradora do Brasil e aí a gente começou a trabalhar e prestar serviço para eles. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa para saber, quem que faz o trabalho legal, quem que é um bom fornecedor, o que ele tem de diferente, eu perguntava para o meu cliente. E aí eu fui visitar um fornecedor que era considerado um top fornecedor em termos de qualidade, em termos de prazo, em termos de performance. Aí, enfim, a gente utiliza o relacionamento, me apresentaram o dono da empresa e eu fui visitar, era perto da minha empresa, a empresa dele era perto da minha empresa, e eu fui lá visitar essa empresa. E aí, a primeira coisa e eu tô falando de 2006, 2006. Tá? Tô falando 2006, faz bastante tempo. Você tá entregando a data aí, você tá entregando a idade, Marcelo. Tem bastante aí, né? E aí eu fui lá visitar a empresa, quando eu cheguei na empresa eu vi lá na parede um painel cheio de indicador, mas não é painel televisão igual a gente tem aqui, tá? Era um escrito, né, os quadradinhos, escrito os negócios e escrito uns números lá, né? Eu entrei assim, quando eu entrei na empresa, eu olhei para aquilo ali, eu falei, nossa, o que é isso? Aí o cara me explicou por que ele fazia aquilo, não sei o quê. E aí ele começou a explicar, eu falei, pô, legal pra caramba isso daí. Mas eu juro pra você, na hora eu senti um negócio aqui, falei, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha empresa. Porque você tem um medo de, mas como faz isso? Dá trabalho ou não dá trabalho? Eu vou conseguir olhar todo dia? Não vou conseguir olhar todo dia? Será que eu vou gostar de ver o que eu tenho que ver aqui? Né? Então, eu acho que tem uma questão ali. Eu senti um negócio assim, aí eu peguei, né? Eu sou curioso, eu fui e fiz a pergunta pra ele. Falei, cara, me conta,
como você conseguiu fazer isso? E aí ele pegou e falou assim para mim, Marcelo, eu participo de um grupo de empresários e a gente se reúne de tempos em tempos para falar de negócios. E lá a gente tem um lema, né? E o nosso lema lá é TBC. Falei, TBC? O que é TBC? Falou, cara, TBC é tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Simples assim. Você quer saber como faz isso? Assim, ó, tira a sua bunda da cadeira, vai lá, vai na parede, escreve quais são os indicadores, conversa com o time e fala, preciso desse número todo dia. E aí você vai fazer. É simples assim. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas vão falar, mas tem que envolver tecnologia, tem que envolver isso. Aí fala CRM, a pessoa acha que CRM é uma coisa difícil, que é complicada, e aí não faz, né? Quando eu acho que o grande passo para isso é simplesmente, começa a fazer um negócio, né? Você não precisa ter o CRM perfeito, você não precisa ter o número perfeito, mas você tem que ter a mentalidade de se olhar para os números, e principalmente quando a gente fala em marketing e performance é número. Você vai olhar um número e vai melhorar um número, vai ter as ideias que vai fazer melhorar a performance. Quando você atende seus clientes, você faz essa análise de performance para o teu cliente, você monta dashboard para ele olhar, você analisa interno, como que funciona isso? As duas formas, né? Hoje a gente trabalha bem voltado, né? Um diferencial do nosso negócio hoje é o quê? A gente realmente cria com o cliente antes de qualquer coisa, antes inclusive às vezes de assinar o contrato, quais são as metas dele, se elas são plausíveis. Uma meta macro e 3 metas micro. Eu preciso entender aonde a gente tem que chegar com aquele trabalho. Hoje eu acredito que, como agência, o texto bem escrito sem erro de português é o mínimo, o design ser bonito é o mínimo, com todas as ferramentas que existem. Todas essas questões que são tratadas no gerenciamento de rede social, uma resposta de um saque, é o mínimo uma agência fazer. O que diferencia? A análise de onde você quer chegar com o cliente. Ou seja, ele não pode mais contratar uma agência simplesmente esperando que as coisas... Eu só preciso do dia a dia e que do nada funcione, porque ninguém sabe onde está correndo atrás. Então a gente analisa os dados de performance, a gente analisa todos os dados dele e cria metas em conjunto. Para você estar satisfeito comigo, eu preciso atingir essa meta e essas 3. João, mas eu não tenho meta. Não, cara, tu tem que ter meta. Todo mundo tem que ter meta. Tu não pode estar investindo um dinheiro numa agência sem saber por quê. Só porque é bonito. Então, se é só porque é bonito, vamos botar uma meta de engajamento. Vamos botar uma meta de curtida, se for o caso. Mas a gente tem que saber se o trabalho está bom ou não baseado em número. Tudo tem que ser número, tudo tem que ter retorno, né? Principalmente financeiro. Então a gente analisa detalhe a detalhe, dado a dado, para que a gente atinja as metas e te reduza investimento, te reduza custo. A intenção agora nossa, como empresa do digital, é trabalhar só baseado em resultado. Então tem que ter resultado. O restante todo é parte do resultado. Ser bonitinho, às vezes ser feio dá mais retorno que bonito. Então, às vezes, uma arte ruim atinge o público melhor do que uma arte muito boa, muito elaborada. Então, tudo isso a gente descobre com testes. A análise do todo tem que ser baseada no onde a gente quer chegar. E aí envolve performance, dado, número, tudo que o cliente tem, né? Para nos fornecer e a gente melhorar o negócio dele. Que legal isso daí. É trabalhoso, né? Mas é importante porque o jogo é cada vez mais... competitivo, né? Uma vez a gente tava escolhendo um design para fazer um negócio pra gente, e na hora que ele trouxe ficou totalmente diferente do que eu imaginava. O cara, eu não fiz para te agradar, eu fiz para agradar o teu cliente. Eu adorei ter ouvido essa frase. E vai de encontro. Eu tinha achado feio, né? Mas ele não fez para me agradar, ele fez para agradar o cliente. Vamos lá, João. Qual que é a diferença aqui entre o cliente escolher você ou o seu concorrente? O que você acha que é possível fazer para fazer com que o cliente escolha você? Então, hoje existem muitas empresas boas, tá? Acho que o nosso mercado, ele tá bem contente, muitas vezes, de tantas agências boas que tem por aí, ao mesmo tempo que eu sinto essa falta do entendimento do dado e do entendimento da meta. Hoje eu sinto que as contratações estão vindo para nós muito pela velocidade de retorno que a gente tem, pelo nosso SLA de atendimento, mas mesclado muito com essa busca da meta, tá? A gente ter voltado a empresa de fato para resultado e resultado sendo analisado em todas as frentes, eu acho que tem sido um diferencial muito grande do nosso trabalho. Então, tem muita gente que está contente, tem muita gente que às vezes sai por investimento, a gente não é o mais barato do mercado, também não é o mais caro, mas não é o mais barato, a gente tem um preço justo pelo que a gente entrega, mas muitas vezes a proposta de alguém muito mais barato que nós atrai, mas ele acaba voltando. Então, muitos clientes voltaram a nós depois de terem experimentado outros negócios justamente por verem que as pessoas não estavam focadas no resultado, e sim só em tornar algo bonito, engajado e bacana.
que num primeiro momento prometeram diferente, ou enfim. Então hoje a gente trabalha de uma maneira muito transparente e honesta, deixando claro, com esse seu dinheiro é possível chegar nisso aqui, fazer isso aqui, se isso não te agrada, a gente não faz o contrato porque a gente sabe que não dá para chegar onde você quer com os investimentos que você tem e ponto final. Então a gente não fecha contrato por fechar, a gente não precisa ter milhares de clientes só para acrescer contratos, né? Então hoje nosso diferencial realmente é isso, cara. A gente olha para a meta e vai em busca de bater a meta com a necessidade que for. Isso é uma maneira de posicionamento, né? Olha que duas coisas importantes em arroz com feijão, né? Atender rápido Arroz com feijão. e cumprir o que foi prometido. Muito simples esse atendimento. De forma muito transparente. Muito transparente. Sabia que 92%, eu não sei se esse número se repete em todos os lugares, mas a gente fez uma pesquisa interna aqui, cara. 92% das sessões estratégicas que a gente faz, a gente descobre que o cliente não tem meta. 92%. Quer dizer que a maioria dos empresários do Brasil não tem uma meta estabelecida, não sabe exatamente aonde quer chegar. A meta é a meta de sobrevivência, sabe? Eu quero pagar as contas no final do mês. E sobrar um pouquinho. E aí não dá para trabalhar desse jeito, né? O empresário, enfim, o empresário que quer jogar um jogo diferente, não pode pensar desse jeito. Sabe o que me ocorreu aqui agora? Por exemplo, imagina que para um varejo, o que não pode faltar no perfil do Instagram? O que não pode faltar? Vou te falar por quê que eu tô perguntando isso. Por que não pode faltar? Eu percebo que antigamente quando a gente ia buscar alguma coisa, a gente ia buscar no Google. A gente ia no Google e pesquisava no Google. Mas eu tenho percebido isso, né? Eu acho que eu vou arriscar falar um negócio aqui que pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. Mas eu percebo muito isso na minha namorada. Eu acho que é um comportamento mais feminino esse, tá? E, por exemplo, a gente fala assim, pô, eu queria ir num hotel tal. Eu vou pesquisar o hotel no Google. Ela pesquisa no Instagram. Ela põe o nome do hotel no Instagram. Aí, por que ela põe no Instagram? Porque no Instagram vai ter o horário de funcionamento fácil. Mais visual. Né? Vai ter algumas informações lá. E isso serve para restaurante, isso serve para hotel, isso serve para um monte de coisa. As pessoas estão cada vez mais fazendo isso daí. E não é um anúncio pago quando você põe a pesquisa, porque é o nome do estabelecimento. Eu quero ir ali no Lacave, eu vou lá no Instagram, ponho Lacave, que eu quero saber se no domingo o Lacave tá aberto, né? E aí põe lá e fala, hoje tá aberto. Dia das Mães, será que o lugar tá aberto? Tá fechado? 1º de maio, dia do trabalho, será que tá aberto? Será que tá sempre fechado? mais atualizado no Instagram, né? Você tem essa impressão também? Então, por isso que eu queria saber, né? O que não pode faltar no Instagram? Sim, o Google ele tem um pouco mais de dificuldade, assim, de tu alterar essas... Normalmente o proprietário, enfim, quem tá mexendo na conta, seja do marketing, não tem nem acesso ali rápido. No Instagram, no app, ali tu só edita e ponto final. É no mesmo ambiente, né? No Google tu já exige entrar em algumas diferente. Outra senha e tudo mais que não tá salva, tem que entrar. Então, acho que impacta um pouquinho disso. Mas o que não pode faltar para a empresa na rede, principalmente no varejo, é o produto que ela quer vender. Não é todos os produtos que ela tem, mas aquele produto que está em alta no momento. Então, por exemplo, uma loja de calçados de varejo, ela deve ter aquele produto que é o produto mais procurado ou que ele está em alta. Então, ela precisa colocar aquele produto, seja ele solo ou seja ele com uma modelo utilizando ou com algo parecido. Então, o varejo ele precisa publicar não necessariamente só o produto sozinho, mas talvez a experiência do produto, né? A xícara já na cozinha com o café servido e não só a xícara jogada no fundo branco. Então, são essas as dinâmicas que o varejo precisa absorver, né? E assim, muito importante, o valor. Muita gente deixa de comprar por não ter o valor exposto. É verdade isso? Muito. Eu já ouvi vários comentários sobre isso. A gente tem um grande amigo nosso que ele fala, não coloca valor. Toda vez que ele coloca, eu não sei se ele faz isso para engajamento ou se, enfim, é a coisa que ele acredita. Dá bastante engajamento. Porque é um absurdo, onde já se viu não colocar valor. E as pessoas têm uma visão muito parcial. Talvez é uma visão sem número. Tem que colocar o valor? Teste AB é muito melhor quando tem o valor, a conversão, do que quando não tem. Assim como também assusta. Às vezes, se há um produto caro, a pessoa pode só não comprar e não engajar e tudo certo, porque ela achou caro. Mas quem quer vai comprar. Mas esse que achou caro, ele era o cliente? Ele compraria depois que ele soubesse o valor? Eu tô perguntando isso, eu acompanho também o mercado físico, né? E às vezes eu tô indo num shopping, assim, pensa num shopping de luxo, tal, aquelas lojas de marca de luxo, de marca que vende coisa cara, não tinha valor.
Agora você vai, cara, todas elas, sem exceção, tudo que tá exposto tem valor. É uma tabelinha, um jeitinho diferente de colocar ali, mas tudo tem. O que acontece principalmente na rede social? Não tem valor. Isso vem da pergunta que tu fez no início do podcast, qualidade ou quantidade? A quantidade de gente que vai te perguntar quanto custa é enorme. Agora, a qualidade da compra vai ser muito pequena e tu vai ter que responder a todos. Você precisa responder para todo mundo quanto é. Só que dos 1000 que te perguntaram, 10 compraram. Ao contrário, com o preço, tu não vai ter 1000 perguntas. Tu vai ter 20. E aí 10 vão comprar igual. Porque os 10 compradores, eles são aqueles ali, sendo aberto ou sendo fechado. Então, tu vai poupar muita pergunta, muito retorno do time de marketing ou do teu time interno, de vendedor e de tudo mais com curiosos. E aí com o valor não. Eu sei o valor, eu vou comprar. E às vezes o valor até surpreende, inclusive, né? A pessoa pensava que era 1000, não ia perguntar nada. Mas é 600. Então eu vou comprar, porque 600 eu posso. Mas se for um bolo numa doceria, põe o valor do bolo ou não? Acho que é mais relativo, né? Porque a gente tá falando em um varejo de produtos que talvez a pessoa tenha dúvida de valor, né? Agora, a gente sabe que um bolo não vai ser R$1.000. Falando num bolo comum, um varejo comum de dia a dia, o bolo não vai, a xícara não vai ser R$1.000. Ela pode ser 40, pode ser 20, pode ser 30. Então, tu tem uma noção de valor. Agora, produtos, por exemplo, um tênis que se lança hoje, tu já não sabe mais quanto é um tênis esportivo, se ele tá 1.300 ou 2.000. Então, existe essa dúvida, né? Então, nesses casos, eu acho que vale sim colocar preço. Produto dia a dia, como você já sabe se é 20, 30, 40, eu acho que é uma decisão, tá? Eu prefiro que sempre tenha o preço. Minha opinião é que sempre tenha o preço, porque aí a pessoa sabe quanto é e a conversão vai ser muito mais rápida. Ela não vai vir te perguntar, oi, quanto é? Ela vai te dizer, oi, eu quero. Ou, oi, se eu levar 2 tem desconto. Ou qualquer coisa similar. Então, eu acho que preço é necessário, né? Tu vai acabar sabendo o valor igual. Vai de você querer cortar um caminho ou não. O alto luxo é tratado um pouco diferente, né? Existe relógio de milhões de reais, então tu não vai colocar o valor lá como se fosse, enfim, né? A própria campanha de lançamento desses produtos é um pouco mais singela, é um pouco mais, enfim, low profile, né? Não é para vender a rodo, assim, é para vender aquela peça, 2 peças, 5 peças para público específico. Então aí é diferente, né? Que legal. E aí tem os basicão, né? As coisas básicas, né? Colocar o horário que funciona. Se é Dia das Mães, você põe se vai estar aberto no Dia das Mães ou não. Né? Se é feriado, você põe se você está aberto no feriado ou não. Tá? São coisas básicas que a maioria das pessoas escorregam, não é? Marcelo, e também tem que cuidar para não pecar na perfeição, aquela história do feito melhor que perfeito. Se você não tá com a agência disponível ou ninguém fez uma arte dizendo que o Dia das Mães está aberto, cara, vai lá e escreve nos stories. O próprio Instagram ele já tem toda a ferramenta para você só informar algo. Então a informação da maneira que ela vem é mais importante do que ela estar bonitinha e perfeita. Informa. As pessoas querem ser informadas nas redes sociais e não ser impactadas por uma arte maravilhosa de que o Dia das Mães vai ter não sei o quê. Só escreve, Dia das Mães vai estar aberto, vai ter isso e aquilo. Muitas vezes funciona muito melhor a informação clara e rápida do que muito elaborada. Que legal. Tem bastante coisa para explorar nisso daí, né? Muito, dá outro podcast. Mas, Dá vários. mas esse aqui tá chegando no finalzinho. Pô, A gente tem uma rotina. eu não fiz aqui. nem metade das perguntas que eu queria Tinha ter um monte feito. de coisa aqui. Mas eu vou te pedir uma coisa aqui antes da gente seguir o nosso processo aqui. Quais os livros que você indicaria ou cursos aqui para falar de marketing digital aqui? Eu vi aqui que você poderia indicar até uns 5 livros aqui. Não precisa ser 5. Vamos lá, cara. Eu tenho meu... Eu acho que o marketing digital ele se tornou uma ferramenta de negócio, né? Então, hoje o marketing digital ele não é mais só marketing, ele faz parte do core, né? Do negócio como um todo. Ele faz parte da discussão na mesa da diretoria e do conselho, como você falou. Então, o marketing ele não está mais sendo tratado só como o setor de marketing. Assim como o financeiro não é só o setor financeiro. São áreas que elas estão estratégicas e que elas são discutidas pelo grande board, pela cúpula de diretores de um negócio. Então, eu vejo mais livros voltados a negócio que falam de estratégias que foram feitas para gerar mais negócio do que livros de marketing em si. Eu, particularmente, até não leio livros de marketing em si. Eu leio mais livros, por exemplo, que falam de insights, que falam sobre forma de atender. Eu acho que o marketing ele é muito sobre a forma de atendimento. Por isso que eu gosto de dizer que o marketing e vendas eles são obrigados dentro de uma empresa a serem conectados.
ter uma área de marketing e uma de vendas separadas é uma das piores coisas que você pode ter, criar competição entre ambos. Eles têm que trabalhar em conjunto, porque aí assim eles vão juntos conseguir atender o cliente da melhor maneira. E o que a gente quer hoje, acho que vocês são clientes também de alguém, né? É ser bem atendido. Ser bem atendido, o preço ser justo, você ter sido impactado por um bom atendimento é a melhor forma de tu ter retorno também depois no marketing. Então, de livros, vou te falar assim, gosto muito dos do Geração de Valor, do Flávio Augusto. Todos os insights que são A trazidos. mentalidade do empresário, né? Mentalidade, insights de virada de chave, como ponto de inflexão também do Flávio Augusto. O Seja Foda do Caio Carneiro também pensando nessa parte de insight, de motivação, de como fazer as coisas darem certo, dessa integração e de como vendas é importante. Eu vi esse livro hoje na minha estante e falei, não li ele ainda. Ele tá lá na minha estante, eu não li ainda. Eu não sou muito dos livros, tá? Mas esse bastante. que eu tô falando aqui, eu li. Eu realmente não acabo demandando tempo particular lendo livros. Eu leio mais pequenos pockets ou os podcasts, assim, não muito livros. Gosto muito do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Não é de marketing. Ele é bem antigo, mas é bem marcante também. Eu acho muito bom. Porque eu acho que é algo que eu acho que realmente aplicado funciona. E o jeito Disney de encantar os clientes. Esse é Maravilhoso. demais. Esse virou um kombuka do EAG. Esse virou kombuka, eu uso ele no treinamento, uso um trecho dele no nosso treinamento. E não ele só é o muito livro. bom. Eles têm palestras também, que volta e meia estão em vários lugares. É bem bacana de assistir, de acompanhar, porque realmente tem... E você, não sei se vocês já foram para Disney ou não, mas... É muito louco. Você vê acontecer aquilo que você leu no livro. Então, é bem interessante a experiência, né? E hoje marketing nada mais é do que experiência de forma geral. Eu fui bastante pra Disney, né? Depois acho que a primeira vez que eu fui pra Disney, eu já tinha lá uns 36, 37. Primeira vez que eu fui, mas acho que eu já fui umas 16, 17 vezes pra Disney. Sei lá, fui bastante, né? Eu morei nos Estados Unidos, então também fui bastante por conta disso. E fui fazer lá uma experiência lá. Eles têm alguns programas educacionais na Disney, né? E eu fiz um lá. E ele é bastante interessante, assim, dá vários insights e vários aprendizados na Disney. Então a Disney é um caso todo mundo tem que não só ir visitar, ler o livro, assistir o filme. Tem o filme do Wall antes Wall antes da Disney. Antes da Disney. Tem alguns filmes que retratam ali o Walt Disney. E eu acho que vale a pena. Já que eu falei em filme, né? Eu assisti um filme a gente tá gravando o podcast hoje, né? A gente tá em maio, é quinta-feira, dia 18 hoje, 18. Logo após o Dia das Mães. E no sábado, liberou na Prime Video um filme que chama Air. Air, sabe do Nike Air? Sim. Air, A-I-R. Inclusive o Joel J indicou lá pra gente ler esse livro. Uhum. E aí fala a história por trás da logo. Né? Então é um filme interessante de assistir, que ele vai trazer toda a parte estratégica do marketing, mas principalmente uma coisa que é a postura da mãe, né? Que ali eu acho que é fundamental, a firmeza da mãe. E o improviso do Sony Vaccaro. Você assistiu o filme? Ainda não. O improviso do Sony Vaccaro, quando ele viu que ele estava perdendo o negócio, ele lembrou de uma história que ele tinha conversado com outra pessoa, usou aquele improviso na hora e fechou o negócio. Enfim, vale a pena assistir para você pegar sacadas, assistir 1, 2, 3 vezes. Não assiste como um espectador, né? Assiste como quem quer aprender como que faz as coisas, que eu acho que vai valer muito a pena. É isso aí. Para finalizar, a gente tem um processinho aqui, João, que é qual é o comando, né? O comando é tipo uma sacada que você teve durante o podcast que você quer deixar para o comandante que está assistindo a gente aqui. Tem alguma de cabeça aí? Com certeza. Aqui eu aprendi muito, né? Ouvir vocês é muito especial. Já acompanho o Marcelo há muito tempo também nas redes e sempre é muito bom. Do meu lado, sim, pessoal, para quem está ouvindo, né? O principal insight que se tem, que eu acho que dá para se tirar aqui, é realmente ter uma cultura baseada em dados, né? E quando a gente fala dados, muitas vezes assusta, as pessoas acham que tem que ter super sistemas com bancos de dados, né? Mas não é isso. É você pegar pequenas estruturas da sua empresa que você tem controle de algum número específico e se você pegar o histórico desse número, você vai ver que as coisas se repetem. Que os dados eles têm um comportamento muito similar ao longo do ano em maneiras diferentes no ano anterior também. Entender onde isso está sendo ruim para você, aonde que eu errei
2 anos seguidos, 3 anos seguidos. Se eu tiver dados históricos, você vai ver que você cometeu coisas similares em períodos do ano que são iguais. É só agir naquilo ali. É simples. E a mudança ela é simples. Você age em um dado específico, em um determinado período do ano que você vê ações que se repetem para o lado negativo, com aquele dado você dá um pulo que pode mexer o ponteiro do seu negócio, pode levar você a ter daqui a pouco um faturamento melhor ou outras questões. Como eu falei durante o podcast, nem sempre é dinheiro. São outras coisas que você mexe o ponteiro e que faz com que o negócio dê uma alavancada que aí sim depois vai mexer no seu dinheiro. Então, eu acho que é isso. Ter essa cultura pensando dados vai fazer você ter as mudanças necessárias e transformar seu negócio. Quer falar a sua ou falar a minha? Eu vou falar a minha. Então vai. Eu vou falar a minha. Porque é bem arroz com feijão, mas talvez isso seja um ponto cego de muitos empresários. Bem no comecinho do podcast, você falou que no site, né, o Google é o principal canal, né? Você falou do site, eu falei, o que um site tem que ter? E aí você falou uma coisa muito simples, né? Mas assim, ó, o serviço descreve em primeira mão o que a empresa faz. Qual que é o problema que a empresa resolve, né? Então, por exemplo, se você entrar no site do EAG, www.eag.com.br, você vai ver que ali a gente coloca lá, né? Nós ajudamos donos e donas de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa. Então, é uma mensagem clara que o cara entrou no site, ele se identifica com a mensagem, né? Ele se identifica com a mensagem clara, ele sabe o que a empresa faz e ele se interessa em ficar ali. Se ele entrou lá, é uma coisa confusa, o site foi feito para você, não foi feito para o teu cliente. Ele não entende o que você faz, porque você entende o que você faz, não é óbvio para você que o teu cliente não entenda, né? É uma dica muito simples mesmo. Mas entra no teu site agora e vê se ele descreve exatamente o que a tua empresa faz. Se ele descrever o que a tua empresa faz, parabéns. Se ele não descrever, arruma isso daí o mais rápido possível. É isso aí. A minha aqui, dentro do arroz com feijão bem feito, né? Teve uma outra coisa que você falou aqui, ó. Responde rápido e cumpre com a promessa que você fez para o cliente de forma transparente, que o cliente vem e fica com você, né? A gente não falou sobre lifetime value, né? Mas isso é muito importante. O período que o cliente passa com você consumindo o seu produto. E é o seu melhor vendedor, né? O cliente é o melhor vendedor. Não é? João, responde pra gente aí. Quem quiser te achar, como que faz, onde te acha, qual é o melhor meio de te achar? Instagram e LinkedIn, João Brognoli, Brognoli BROGNOLI, pelas redes da Du também, do Estúdio Interativo, bem tranquilo de encontrar. Todo mundo que me manda mensagem, sou extremamente acessível, eu não tenho um grande volume, não sou influencer, eu não sou uma pessoa com grandes volumes em redes sociais, então para mim é muito tranquilo dar retorno para todo mundo que me procura. Normalmente depois desses projetos tem aí algumas dezenas de pessoas que acabam procurando e eu tenho certeza que retorno 100% de todas e da maneira mais rápida possível, né? Que é uma das... Vou cumprir o que eu tô falando de retornar, né? Como eu falei, cumprir promessas e retornar com agilidade. Legal, é Duo Studio com S, né? Isso, Duo S Studio, né? Um S, isso tanto no Instagram, LinkedIn. quanto no LinkedIn, Isso quanto no site. Isso aí. Site du.studio. Du.studio, ou procura ali, Du Studio, Nas João redes. Brognoli nas redes. LinkedIn, Instagram. Legal. Então, E para você, comandante, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você dar uma moral pra gente, dá um like aqui, compartilha, pra gente saber que você gostou desse conteúdo aqui, pra gente poder fazer mais conteúdos aqui com qualidade, dessa mesma forma que a gente fez esse e continuar ajudando você aqui no nosso podcast. Então é isso aí, João. Vou agradecer sua participação aqui. Marcelo. é isso aí. Valeu, Vocês gostaram? João. Adorei. Muito bom, porque, enfim, a gente é um pouco de cachaça pra gente, né? A gente fala disso todo dia, né? Uhum. E aí a gente gosta de falar das nossas... A gente tem um trabalho muito forte no marketing digital, então a gente gosta de falar dessa cachaça aí, que é utilizar o marketing digital como meio para estratégia do negócio, né? Então tá na nossa estratégia. Então é isso aí. Então Vamos? é isso aí. Valeu! Fui. Valeu! Obrigado, gente.